Olá, queridos, graça e paz. Estamos em mais um programa Farol Doutrinário e que grande alegria e honra poder ter você aqui conosco. Estamos em uma série muito especial falando sobre os dons ministeriais. Tivemos passando por aqui grandes homens de Deus falando sobre a importância desse ofício e principalmente pessoas que atuam, né, nessa atividade, nesse dom que é trazido por Deus, assim como lá em Efésios, né, a base que nós usamos para todos esses programas está lá em Efésios 4, quando fala que Ele, né, concedeu dons aos homens, que o próprio cabeça da igreja, Jesus, é quem concede dons aos homens. Ele é quem os chama, né? Não é a gente mesmo que se chama para o ministério. Eu sempre lembro do que o pastor Bud falava quando ele dizia, não é vovó quem te chamou, né? Foi Deus quem te chamou. Então é o cabeça da igreja e estamos falando um pouco sobre a importância desses dons para o corpo de Cristo, né? Da atuação desses dons hoje na igreja. Nós sabemos que isso não se extinguiu na igreja primitiva, mas que há uma necessidade da atuação desse chamado. E como você viu, nós falamos sobre o apóstolo, sobre o profeta, sobre o evangelista, sobre o pastor. E hoje nós estamos concluindo essa etapa falando sobre o ofício do mestre, né? E eu estou aqui com Magliana Rodrigues, ela que atua, né, nesse chamado ministerial, como também ensina nas nossas escolas, tanto na escola Rema, como também ela é professora desse módulo, né, o ofício do mestre, na escola de ministros. E Magliana, é uma alegria poder ter você aqui conosco, né? Seja muito bem-vinda e fique à vontade aí para discorrer em tudo que Deus tem no seu coração a respeito desse ofício. Muito obrigada, que honra, né, poder falar desse ofício no dia de hoje, nesse vídeo. E é uma honra, né, estar aqui com o Fernando, ele que opera no ofício do profeta, mas tem um amor pela palavra, né? Sim. Eu acredito que esse amor pela palavra, e eu acredito também que o profeta toca, né, numa certa medida também no ensino. Então é uma honra estar aqui com você, dividindo aqui esse momento, e a gente vai fluir junto aí com esse ofício para te abençoar nesse momento e que você seja realmente enriquecido, né, com tudo aquilo que vai ser compartilhado nesse momento. Isso mesmo, maravilhoso. Então aproveita aí, você que já está conectado conosco, compartilha esse vídeo, curte, também libera aí nos grupos da sua igreja, nos grupos ao qual você faz parte, convida pessoas para estar conosco, porque eu sei que a gente vai ter aqui uma leva de instruções muito preciosas que com certeza vai te abençoar, né? Então vamos dar início a esse tema tão maravilhoso, né? Eu reconheço que o ensino, né, é tão essencial para os nossos dias e a necessidade e a importância desse dom, né, para os dias de hoje. O que você poderia fazer, né, Magliana, ou nos dizer, começando a falar sobre esse assunto, com respeito à importância desse ofício para os dias de hoje? Então, com base, né, no próprio texto que você citou aqui, Fernando, que é Efésios 4, né, que é a nossa base, se a gente entende, né, que é Jesus concedendo dons aos homens e dentre esses dons o ofício do mestre, como que nós não vamos achar, né, a importância no ensino, né? Como que a gente vai desconsiderar? Eu acredito que pela forma como você citou e até biblicamente, né, o mestre está fechando, né, todos esses encontros que está sendo promovido para falar sobre esses dons. A gente entende que a forma ou o fato, né, de o ofício do mestre ter sido o último a ser citado, isso não fala de uma importância menor, né? Então, já se entende, né? Nós já sabemos que é aquilo que foi fundamentando a igreja primitiva, né? Quais foram os ofícios que primeiro, né, foram estabelecendo e, conforme a necessidade, esses dons foram sendo desenvolvidos, né? E aí, por fim, vem o mestre, né? O ensino dentro de tantos contextos do corpo de Cristo, da igreja local, individualmente, né? Então, é o fundamento de todas as coisas. Então, quando a gente toca, por exemplo, nesse assunto, né, da importância do ensino, eu costumo falar da minha própria experiência, né, de quando tive contato com a palavra revelada pela primeira vez, eu era tão impactada, né, com a pregação, com a palavra profética, que era algo que eu não tinha conhecimento da igreja de onde eu vinha, e eu era tão animada, tão impactada com a pregação dessa mensagem da fé, da palavra revelada, mas esse impacto
tudo, né, na minha vida parecia que tinha um prazo, né? Então eu era ali instigada, animada, e eu pensava, nossa, tudo na minha vida vai mudar a partir de agora, né? E eu percebia que aquela animação e aquela fé que inicialmente era gerada no meu coração, ela meio que ia se dissipando ao longo dos dias, né? Então parecia que aquela palavra me sustentava, às vezes por uma semana, mas às vezes me sustentava por um dia. E eu não entendia, né? Porque que dentro do contexto da igreja, exposta a uma pregação, a um mover profético, a um mover do Espírito, eu tinha esse entendimento que tudo estava, né, se ajustando dentro de mim, e porque com tão pouco tempo, às vezes, aquilo se dissipava. E aí, né, me expondo, né, não só à pregação, mas indo mesmo para o rema, sendo ensinada dentro dessa revelação, né, de fé, eu entendia que o ensino, aquilo era o que me faltava, né? O ensino estabelece, o ensino fundamenta. Então, quando você não tem o ensino conjuntamente, a palavra profética pode até chegar até você, mas ela não encontra um terreno sólido para permanecer, né? E eu comecei a perceber o próprio Espírito, né, também começou a me mostrar como que era importante me expor ao ensino. Sim. Então, uma vez que você se expõe ao ensino, ao fundamento, aquilo que a palavra fala, né, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, eu percebia que agora, com esse ensino sólido, né, esse fundamento sólido, eu sabia não só receber da pregação, não só receber da palavra profética, mas correr com ela. Né? Então, quando você tem o ensino estabelecendo os fundamentos da sua vida cristã, quando você tem um ensino estabelecendo o crescimento de uma igreja local, então é fácil você se mover com o Espírito, é fácil você entender o mover do Espírito, e é fácil você receber da pregação, receber da palavra profética e fluir com essas verdades. Né? Então, não é que uma coisa é mais importante do que a outra, né? Mas é que quando você se expõe aos 5 dons ministeriais, você está criando uma estrutura sólida para você correr com o plano de Deus. Né? Isso mesmo. E a importância de entendermos que é um dom sobrenatural. Né? Assim como os outros dons ministeriais, é um dom que vem do cabeça da igreja, é um dom sobrenatural que necessita, né, de uma habilidade sobrenatural. Você, né, além de atuar nesse chamado, você também é professora da universidade, e você identifica a diferença, né, que existe entre um ambiente e um outro ambiente, onde em um ambiente você tem a ação, né, desse intelecto natural, mas quando você vem para o contexto de ensinar a Bíblia, de estar nas escolas, de estar na igreja, você percebe que há uma outra habilidade que vem sobre uma habilidade que já opera. Porque pessoas que estão nos assistindo, né, ou aqueles que pensam sobre esse chamado, eles podem achar que talvez porque você ensina, né, ou porque a pessoa já é um professor nato ou está ensinando, que todos aqueles que ensinam, eles naturalmente, se eles vêm para um contexto ministerial, eles já se inserem dentro do contexto do mestre, né? O que você poderia falar um pouco sobre isso? É verdade. É interessante, né, Fernando, você falar sobre isso, porque normalmente, né, quando eu estou numa sala de aula do Rema, ou de uma escola de ministro, ou seja lá, né, num contexto de ensino, normalmente, quando depois as pessoas sabem, né, que eu também sou professora no secular, algumas delas chegam e dizem, então é por isso que você ensina bem, né, que você já ensina no secular. E, na verdade, né, eu creio assim, plenamente que aquilo que eu faço no secular é um resultado do dom. Né? E acabou que foi uma formação natural que se somou a algo que é espiritual, que é o chamado, que é divino. Né? Então, o fato de você ter desenvolvido habilidades para o ensino no secular, e você pode ser um grande professor, um grande mestre, né? Quando eu falo um grande mestre, é você ter um mestrado, doutorado, né? Você avançar nessa formação, ainda que você tenha habilidades naturais, técnicas naturais para o ensino natural, quando você vem para o contexto do ensino da palavra, você vai ver que tudo aquilo que você desenvolveu de forma natural não são
todos os instrumentos que vão ser utilizados no ensino da palavra. Então, de fato, né, o fato de você ser mestre no secular não significa dizer que você é chamado no corpo de Cristo para também operar no ofício do mestre, né? De fato, eu percebo que comigo foi algo diferente, né? E por ser diferente não significa dizer que se torna um padrão. A forma como eu me desenvolvi secularmente, eu creio que primeiro é por causa do chamado, né? Eu não fui chamada depois, né? O chamado nasce com você, né? Eu creio que por causa do chamado, pela igreja de onde eu vinha, não ter a revelação do chamado, não ter a revelação do dom, do desenvolvimento, eu creio que o chamado foi me chamando, né, de uma certa forma, e como eu não sabia canalizar isso, eu acabei também desenvolvendo essas técnicas de forma natural, dentro do contexto da universidade, indo para a licenciatura, e creio mesmo que foi Deus ordenando os meus passos, né, até que esse conhecimento chegasse até mim. Então, eu fui me desenvolvendo na universidade, né, fui para a graduação, procurando o aperfeiçoamento disso. E, quando eu cheguei no contexto, né, do verbo da vida, do rema, desse conhecimento revelado da palavra, eu comecei a entender coisas que circularmente acontecia comigo, né? Então, de alunos, por exemplo, perguntar para mim, depois de uma aula de literatura, de história, que nada tem a ver com o contexto da igreja, eu não tinha, assim, nessa época de universidade, de escola, eu não tinha clareza de chamado, mas eu lembro de alunos chegando para mim e dizia assim, professora, você é evangélica, você é cristã? E eu estava até um pouco distante da igreja, né, do contexto da igreja, e primeiro eu perguntava de volta, né, por que você está me perguntando isso? Eles diziam, porque tem hora que você está ensinando que parece que está pregando. Eu achava tão interessante, né, porque eu não tinha isso dentro de mim, né, eu não fui desenvolvida no contexto da igreja local para isso, era um ensino de literatura, de história, o que isso tem a ver com a pregação da palavra, né? Mas isso foi uma coisa que, dentro do contexto escolar, eu começava a perceber o Espírito falando comigo. Você foi chamada para ensinar coisas maiores, né? Até que, vindo para o Verbo da Vida, para o ministério, eu fui entendendo o chamado, reconhecendo, e quando eu tive a primeira experiência de ensinar a palavra, eu vou dizer, eu meio que me desesperei, né? Porque eu achava que aquelas habilidades que eu tinha naturalmente, aquilo ali era só replicar para o contexto do rema, contexto de escola de ministro, contexto de escola bíblica dentro da igreja. E aí eu me deparei com uma outra realidade. Nada daquilo iria me servir agora, né? Não é que eu joguei aquilo fora, mas é que eu percebia que havia um caminho que eu precisava desenvolver que a universidade não ia desenvolver em mim, né? Então, foi o Espírito mesmo me ensinando a desenvolver novas habilidades, me desenvolver no ensino, no conhecimento da palavra, para então fluir no chamado. Então, eu percebo que hoje, até algumas técnicas, né, e coisas que foram desenvolvidas na universidade, elas foram trazidas para cá, mas elas tiveram que ter uma roupagem do Espírito, senão não funciona. É uma habilidade sobrenatural, né? Sobrenatural, divina. Claro que o natural sempre se soma com o sobrenatural, mas, se tratando de um chamado ministerial, ele é algo trazido pelo cabeça da igreja, né? Isso mesmo. Eu gosto do texto, né, de Atos 13:1, quando ele fala, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E ele começa a citar, né, o nome daquelas pessoas e dessa atuação deles dentro da igreja local. Como a gente sabe, o ensino, Jesus ele demonstra, né, desde o seu ministério terreno, a importância do ensino em seu próprio ministério. Você vai ver inúmeras vezes nos evangelhos, Jesus ensinava, né? Jesus ensinava por parábolas, né? As pessoas eram tomadas pela forma como ele ensinava. E a gente vê esse contexto agora desse dom em atuação dentro da igreja local, né? Da igreja local da época, se tratando aqui da igreja de Antioquia. Como você vê, Magliana, essa importância, né, desse dom dentro, né, da igreja local, dentro do contexto? Porque uma das coisas que nós temos dado ênfase, né, dentro dessa perspectiva de falar sobre os dons ministeriais, é essa importância dos chamados estarem conectados à igreja local, né? A igreja local como essa grande incubadora, né, que faz com que esse dom possa ser antes de ser um benefício para aqueles que estão fora, que ele possa ser um benefício para o local o qual nós estamos plantados.
Eu entendo, Fernando, que a igreja, né, o que a gente percebe dentro do contexto da igreja é uma expressão das famílias, é uma expressão do indivíduo, né? Uhum. Então, da mesma forma como eu vejo, como que o ensino foi importante para que eu pudesse me desenvolver no meu chamado e no propósito, e eu não teria me desenvolvido, né? E nem estaria nesse processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, se eu não tivesse tido esse tempo de preparação e de ensino, né? Uhum. E constantemente estar me expondo ao ensino. Então, se individualmente o ensino ele vai dar para você estrutura para você seguir o plano e o propósito, né, de Deus, como família, é importante, né? E é por isso que a gente vê tantas instruções bíblicas de que a criança ela precisa ser ensinada, né? E isso vai refletir no contexto da igreja, né? Então, o ensino é extremamente importante. Quando a gente pega Efésios 4, né, quando a gente vê Jesus concedendo os dons, ele diz assim, é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, é preciso que individualmente, né, nós sejamos aperfeiçoados, para quê? Para que cada um possa desenvolver bem o seu papel dentro do contexto, tanto do corpo de Cristo quanto da igreja local. Se isso não vier pelo ensino, isso não vai vir de nenhuma outra forma, né? Então ele fala do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a quê? À unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. E o ensino vai ser esse fundamento. O que você vai construir depois vai depender desse fundamento. O quão profundo você for se expondo ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo, à doutrina de Cristo, o quão profundo você for no ensino, dentro da igreja local e dentro do seu contexto de família e individualmente, isso vai dizer para você o quão longe você vai com o chamado de Deus. A igreja local, para ser saudável, ela precisa do ensino, né? Então, imagina uma igreja, né, que flui nos dons do Espírito, como a nossa flui, né? Um ministério, né, que entende a importância, né, do fluir do Espírito, os dons do Espírito. Imagina sem o conhecimento da palavra, né, o quão distorcido não seria o fluir do Espírito, né? Então, para que não haja distorção em nenhuma das áreas da igreja, né, é preciso o ensino, né? Então, Jesus ele é muito mais conhecido, né, no ofício de mestre. A gente percebe que nos dias de Jesus, a Bíblia fala todos os dias ele ensinava, né? Então a gente vê Jesus operando, né, juntamente com o Espírito, na profecia, como profeta, todos os dons, né? Jesus operou em todos os dons, mas no dia a dia a gente vai ver muito mais ele operando nesse ofício do mestre. E não é porque o mestre é mais importante, mas é o fundamento, né? Porque é o fundamento que vai estabelecer o nível de construção, o tamanho da construção. Então, dentro do contexto da igreja local, a saúde da igreja local vai depender do quão é importante você entender que a gente não pode tirar o ensino. Por mais que a gente goste, né, de todos os outros dons fluindo dentro da igreja local, se você tirar o ensino, as distorções provavelmente vão aparecer, os desajustes também. Isso mesmo. E a igreja local, ela vai fazer você ter aquele crescimento ordenado, né? Um crescimento que vai estar debaixo de um pastoreio, de uma saúde espiritual adequada e vai fazer principalmente você reconhecer os limites, né, da abrangência daquele chamado. Porque por mais que alguém tenha um chamado igual ao da outra pessoa, a abrangência dela, né, cada indivíduo vai ter sua respectiva abrangência. E a igreja local, eu acho que ela traz esse norte de abrangência, né, como devem ser as esferas de atuação. E dentro desse dom, né, como os demais dons ministeriais, mas se tratando do ofício do mestre, eu creio que essa sintonia, né, faz você não cair fora de ensinamentos errados, vai te trazer para aquele lugar sólido, para aquela base onde você vai saber como proceder, né, dentro do plano de Deus de uma forma eficaz e se tornar uma bênção, né? Se tornar uma bênção
para a igreja local e automaticamente isso vai fazer com que você se torne uma bênção também para aqueles que estão fora, né, desse contexto da igreja local. E a gente sabe, né, Magliana, que cada chamado ele tem suas características, né? Eu sei que a gente poderia, né, a gente tem um módulo na escola de ministro de 2 dias que fala sobre esse dom, e talvez mesmo 2 dias ainda teríamos mais assunto a ser tocado. Mas o que você nomearia, né, como as principais características desse chamado, das pessoas que talvez estão agora nos assistindo e elas se perguntem, será que eu sou mestre, né? É porque de vez em quando eu ensino na minha igreja, assim como quando a gente fala sobre o chamado do profeta, a gente diz, né? Não é porque você profetizou uma vez que você naturalmente é um profeta. Então, como que você poderia falar sobre isso? Olha, é importante, né, o que você está me perguntando, porque, de certa forma, toda pessoa ela carrega uma habilidade de ensinar algo a alguém. Todos nós, né, somos capazes de ensinar algo a alguém. Até fazer um bolo, né? Então, todos nós carregamos essa capacidade, né? Os pais carregam essa capacidade de ensinar aos seus filhos. Nós carregamos como igreja uma capacidade também, né, de discipular outros naquilo que nós fomos discipulados. Então, isso é algo que o ser humano carrega, né? Então, o professor, né, secularmente, ele vai ter uma habilidade extra com relação a isso, né? Ele vai desenvolver algumas habilidades, capacidades, né, para se desenvolver naquilo que ele, né, desenvolveu secularmente, né, com as suas habilidades naturais, né? Quando a gente fala do mestre, eu quero falar de um mestre maduro, né? Porque às vezes, né, na sua construção você cai, né, em algumas ciladas, né, na sua caminhada. Mas eu quero falar de um mestre maduro. De fato, ele ama a palavra de Deus, né? Ele não só ama a palavra de Deus, mas ele reverencia, né, essa palavra, a ponto de ele se submeter a primeiro ser ensinado, né? E aí eu falo de características que se acabam se entrelaçando, né? A humildade, que é uma marca, né? Porque quando você, de fato, é chamado para o ofício e você entende, né, a responsabilidade desse ofício, porque as pessoas olham o púlpito, né? As pessoas olham o púlpito e eles olham aquilo que visivelmente pode, né, trazer algum vislumbre de alguma coisa, né? Você pode ficar vislumbrado com algumas coisas do chamado, mas uma das coisas que marca o mestre é a humildade, né? Quando ele entende, né, o chamado dele, a responsabilidade que está sobre ele e que você vai ser cobrado, né, por cada coisa que você ensinou, né, porque você está ensinando a um povo. Então, se você ensina de você mesmo, você vai conduzir o povo debaixo de uma vaidade e de uma superficialidade que, como mestre, você vai dar conta ao Senhor depois. Então, quando você entende a importância do chamado e a responsabilidade, você não só vai amar cada vez mais a palavra, mas você vai perceber a necessidade de ser ensinado antes de ensinar. E de ser ensinado constantemente, né? Nunca vai haver um momento em que você diga assim, eu vou passar 5 anos aprendendo da palavra, porque depois disso eu vou ensinar e não vou aprender mais. É um constante aprendizado do Espírito, né? Você vai se expor não só a outros dons, porque enquanto você está operando no dom, você está abençoando o corpo. Quando você está debaixo da operação de um outro mestre, você está sendo ensinado como qualquer outra pessoa dentro da igreja, né? Então, não é porque você é chamado como mestre que agora você não é ensinado por um outro mestre porque você é mestre, não. Você, mais do que qualquer um outro, você vai gostar de se submeter ao ensino. Então, você carrega essa responsabilidade de constantemente estar sendo ensinado pelo Espírito, primeiramente, mas por outros mestres, e essa responsabilidade na hora de ensinar. Você falou da limitação, né? Dentro do contexto da igreja, nós vamos entender os limites de cada um, né? E é tão importante você entender o seu chamado e você permanecer nele. Eu amo o ofício do profeta e eu estou rodeado do profeta, mas eu não posso amar tanto o ofício do profeta a ponto de querer negociar o meu ofício, né? De querer que o meu ofício, de que o mestre tenha essa roupagem profética como o do profeta, a ponto de querer andar num chamado que não é o meu. Sim.
Então, você se mantém naquilo que você é chamado para fazer. Obviamente, né, que a voz profética pode te acompanhar, né? Você pode fluir nos dons como qualquer outro, qualquer santo dentro da igreja, mas você não vai negociar aquilo que você foi chamado para fazer, que é o ensino, entendendo do fundamento, né? Então, você ama a palavra, você vai ficar indignado com qualquer falsa doutrina que você vê sendo disseminada dentro do contexto da igreja, do corpo de Cristo, essa responsabilidade de ensinar as verdades e você se manter na doutrina de Cristo. Eu acho que calçar, né, a humildade, o sapato da humildade, né? Quanto mais você tem conhecimento da palavra de Deus e do chamado que você carrega, mais humilde você é. Porque quanto mais você se dá a sublimidade do conhecimento de Cristo, mais você sabe o quanto que você precisa se aprofundar mais. Eu acho interessante, né, o que você falou sobre essa conexão, né, que você tem com profetas. E como a gente viu o texto aqui na igreja de Antioquia, né, em Atos 13, sobre profetas e mestres, né? É interessante porque é como se o autor, né, do livro de Atos estivesse falando dessa conexão que existia, né, entre os profetas e mestres em um mesmo ambiente. A gente sabe que é um tipo de mentira enganosa, né, achar que mestres e profetas têm qualquer tipo de disputa. Mas eu entendo esse texto como uma necessidade de uma conexão. Uma conexão, né, onde o profeta, ele precisa sempre... O pastor Bud falava algo interessante. Ele dizia, o profeta sempre precisa ensinar ou pregar antes de se mover. É como se ele estivesse dizendo, você precisa colocar o fundamento da palavra. Né? E a importância também do mestre identificar a unção no que está sendo transmitido. Que necessariamente o mover de Deus, ele nem sempre vai ser de uma forma selvagem, nem sempre alguém vai estar correndo ou gritando, mas no que está sendo ensinado, a unção está banhando, né? O ensinamento da palavra de Deus, banhando o ensinamento que está sendo transmitido. A Bíblia fala, né, quando Jesus, em João, no capítulo 7, diz que os soldados que foram prender Jesus, quando chegaram no ambiente onde ele estava ensinando, foram tomados, né, por aquilo que ele estava ensinando. E foi a ponto que esqueceram o que foram fazer lá. Então, a unção, né, e diz que as multidões, elas ficavam admiradas. Então, não era um mero ensino, não eram meras palavras, era algo que estava sendo banhado pela unção do Espírito, né? A importância que é essa conexão do que está sendo transmitido com os dons espirituais, com a unção de Deus, o ensinamento ser banhado com a unção, né? É assim, essa expressão que você usou, né, de disputa enganosa, né? A gente brinca até com isso, né? De profetas e mestres. Eu tenho o texto de Romanos 12 que diz assim, ó, se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazer. Eu até brinco, né, no contexto de sala de aula, né, que é tipo assim, o profeta flua, né? O mestre que lute, né, para se esmerar, né? E obviamente, né, que a gente não, né, essa disputa ela não é saudável, né? Apenas só se for uma brincadeira, né? Mas eu creio mesmo nos dons se complementando, né? Sim. Então são os 5 dons para o aperfeiçoamento dos santos. Então, como indivíduo, como ovelha, né? Como mestre, você precisa se expor aos 5 dons para que esse aperfeiçoamento ele seja saudável, né? Eu brinco assim, que o profeta, e isso na verdade agora nem é brincadeira, né? O profeta maduro, ele sabe e ele se esmera também no ensino, né? Ele se aprofunda. Provavelmente ele não vai ter a profundidade e talvez as revelações que o mestre tenha, porque ele é profeta. A não ser que ele vai operar nesses 2 dons, né? De uma forma bem equilibrada. Mas o profeta maduro, aquele que não vai trazer distorção para o meio do corpo de Cristo, ele vai ele também vai se aprofundar no ensino da palavra de Deus. Mas eu também acredito que o mestre, né, se ele não quer ser um mestre seco, né, sem a unção, ele não vai só se aprofundar no ensino, mas ele também vai se deixar ensinar pelo Espírito. Isso. Uma coisa que eu aprendi de forma prática foi como que eu devo me preparar para ensinar.
qualquer contexto que seja, né? Então, a primeira coisa que eu achava naturalmente que eu deveria fazer era ouvir o que outras pessoas estavam ensinando sobre aquilo. Ler o que pessoas escreveram sobre aquilo. E chegou um determinado momento que eu fiquei tão confusa de como ensinar sobre determinado assunto, que eu meio que chorei diante do Senhor, né? Como que eu vou trilhar esse caminho se tantas pessoas estão trilhando de forma tão diferente? Como é que eu vou fazer isso? E o Senhor falou, largue tudo e vá para as Escrituras, né? Eu entendo que não era Deus reprovando você ouvir mestres, né? E ler livros, mas era dizer, deixa que o Espírito te ensine primeiro. Então, se o Espírito te ensinar primeiro, né? E obviamente que uma vez que você é ensinado pelo Espírito, é um cuidado que eu tenho comigo mesma, né? Eu nunca vou ensinar algo se eu primeiro não ouvir o que outros ensinam sobre isso, o que homens de Deus escreveram sobre aquilo, porque eu vejo que é segurança para mim antes de ensinar qualquer coisa. Mas antes de ouvir qualquer pessoa sobre um determinado assunto que eu vá ensinar, eu quero que o Espírito primeiro me ensine. Porque quando o Espírito te ensina, você não vai ter só a letra. Você vai ter o Espírito não só te revelando, mas te ensinando como você fluir com aquelas verdades. Então, eu acredito que até a conexão que eu tenho com vários profetas também me ensinaram sobre isso, né? Então, é impossível para mim, mesmo no contexto de faculdade, que é uma coisa bem didática, bem o passo a passo, de forma mecânica e didática, né? Mesmo eu carregando isso secularmente, eu percebo que no secular, por causa do chamado, eu sou levada a também fluir de uma forma diferente de outros professores no contexto da faculdade, né? Eu acho que era por isso que os alunos perguntavam, você é evangélica, professora? Porque você, às vezes, ensina pra gente como se estivesse pregando, né? Eu acho que isso tem do fluir mesmo do Espírito, né? De você se conectar com outros dons e aprender a receber dos dons para você fluir bem naquilo que você foi chamado. E a necessidade, né, do ensino sobrenatural, se a gente pudesse nomear assim, está em atuação nesses últimos dias, né? Paulo, trazendo suas instruções para Timóteo, ele fala várias vezes, né, que nós estaremos em tempos perigosos e que uma das características desses tempos perigosos seria a influência do engano, né, do espírito de engano. E eu entendo que o que pode combater, né, o que vai combater essa influência do engano é o ensino da verdade. E uma verdade transmitida com vida, né? Uma verdade que possa trazer resultados, né? É tão interessante porque Jesus, ele ensinava coisas profundas, mas de uma forma tão simples que as pessoas podiam ser alcançadas, né? Às vezes a pessoa pode pensar que ela tem que ser aquela tipo de ensinamento tão intelectual e tão alto que você precisa de um dicionário para entender o que a pessoa está transmitindo. Uma das coisas que eu lembro que irmão Reagan fala, né? Irmão Reagan também era um mestre, né, da palavra de Deus, e tudo aquilo que a gente tem, né, do Rema, dos livros, né? Inclusive a gente tem um livro dele maravilhoso tratando sobre os dons do ministério, inclusive do dom do chamado do mestre, né? Esse livro é sensacional e você pode adquirir aí através do nosso Verbo Shopping. Mas ele falava, né, que Jesus falou com ele e disse, se mantenha simples. Porque ele disse que às vezes ele estava ensinando e ele usava palavras tão complicadas que ele tinha que gastar meia hora tentando explicar aquilo que ele estava tentando dizer. E Jesus falou, se mantenha simples, né? E se mantenha ensinando a palavra de uma forma que as pessoas possam ser alcançadas. Eu acho que é isso que Paulo também estava querendo dizer quando ele falou assim, ó, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então, eu creio, né, que Paulo, quando ele fala isso, ele não estava falando, né, só daquilo que ele construiu de forma mais natural, mas da eloquência também dele, né? Então, quando você baseia a sua pregação em uma construção natural, isso envolve também o seu vocabulário, a sua linguagem, e ficar tão alto a ponto das pessoas não compreenderem, elas podem até te admirar, mas elas vão dizer assim, olha, aquela pessoa, nossa, como ele é bom, como ele conhece, eu não entendo muito do que ele diz, mas ele é maravilhoso. Significa dizer que você não está alcançando pessoas. E o objetivo principal é alcançar pessoas, é que a palavra de Deus resplandeça no coração das pessoas. Mas se essa palavra
chega de uma forma tão alta que as pessoas não consigam alcançar, então, assim, você está sendo maravilhoso em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a demonstração do Espírito e do poder está comprometido. Então, Jesus, ele era simples. Paulo era simples, né, no seu falar. Então, se Jesus era simples, Paulo, né, que é a segunda referência que a gente tem de mestre, né, ele era simples, por que eu vou andar em vaidade? Sim. E eu acho que esse é uma marca do mestre, é a humildade, sim, de querer alcançar pessoas e não trazer a ele mesmo em evidência. Então, Jesus falou assim, olha, eu não vim trazer uma mensagem própria, né? Eu só falo aquilo que eu ouço meu pai falar, eu só faço aquilo que eu vejo, e aquilo que ele não falar, aquilo que eu não ver ele fazer, ele não ia fazer e nem ia falar. Então, é você ser um canal de Deus. Então, o canal de Deus, ser um canal de Deus, é você não permitir que nada seu naturalmente possa se somar àquilo que Deus quer fazer. Deixa Deus fazer. Amém. Você se coloca à disposição e você vai deixar Deus fazer. Se você permitir que Deus faça, é o Espírito quem ensina. Né? E o Espírito ele vai sempre fazer de uma forma que pessoas sejam alcançadas, que foi uma coisa que, para mim, que vim de um contexto de faculdade, foi uma das coisas que, quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu disse, isso aqui é de Deus, né? Foi sentar numa escola rema e ver professores não tão habilitados naturalmente, com uma linguagem bem comprometida, eu poderia dizer assim, às vezes até falando errado, mas eu dizer, como é que pode alguém que não tem uma habilidade e um conhecimento e uma sabedoria natural permitir que uma sabedoria tão mais alta possa fluir dela com tanta naturalidade? Eu não entendia isso. Né? De como que essa sabedoria pode vir de alguém tão simples? Mas foi exatamente aí que eu disse, isso aqui é de Deus, isso não é natural, não tem nada a ver com habilidade natural, não tem nada a ver com conhecimento natural, é uma sabedoria divina, e tudo que essa pessoa faz é se deixar usar por Deus. Né? Então, nesse tempo, né, nesses últimos tempos, eu percebo que se não for a sabedoria de Deus fluindo dos nossos lábios, nada mais vai poder atrair pessoas ao Evangelho, se não for o próprio Espírito de Deus. Muito bom. A gente está chegando já ao encerramento, né, dessa oportunidade, e eu gostaria de pedir a Magliana que pudesse deixar uma mensagem aí para todos aqueles que estão agora nos assistindo, né, que talvez operam nesse ofício, ou talvez, né, todos nós, de alguma forma, sempre somos alcançados pela grande bênção que o Mestre é, né, para o corpo de Cristo, e que você possa, né, nesse fechamento do que estamos construindo nesse programa hoje, trazer uma mensagem aí para todos que estão conectados conosco. É com você. Então, eu vou falar para aqueles, né, que se expõem ao ensino, para aqueles que admiram, né, o mestre, para aqueles que são mestres, né, também. Voltando para esse livro aqui, né, Os Dons do Ministério, foi um livro que me trouxe muito entendimento, né, a respeito dos dons e entendimento daquilo que eu fui chamada para fazer. E eu lembro que, quando eu comecei a ler, a cada dom, né, que eu lia, parecia que eu amava tanto que era aquilo que eu queria ser, né? Então, eu fui lendo sobre uma coisa, nossa, né? Eu fui lendo sobre outra, nossa, né? Ler sobre o ofício do profeta, isso marcou muito, até porque as primeiras conexões que eu tive dentro do Ministério Verbo da Vida foram com profetas, né? E aquilo marcou tanto o meu coração que era tipo assim, se eu pudesse escolher, talvez fosse isso que eu escolhesse, mas não somos nós quem escolhemos, né? E eu aprendi a amar aquilo que Deus me chamou para fazer, que é amar o ensino da palavra e fluir com o ensino da palavra. O que eu poderia trazer aqui como uma instrução mesmo da parte de Deus para você, saiba receber de cada dom, né? Não espere de um dom aquilo que flui de outro dom. Saiba receber de cada dom e saiba crescer, né, pegando ferramentas de cada um deles. Então, aprender a receber de um mestre, né, envolve não só você esperar do mestre, mas você também
aprender a receber dele, porque eu digo que a responsabilidade e aquilo que envolve o ensino, né, porque existe um trabalho do mestre, né, para que ele ensina, mas também existe um trabalho de cada um dos santos na hora que ele vai se expor ao ensino. Então, quando você está se expondo ao ensino, isso vai exigir de você uma atenção maior, né, fazer como os de Bereia, né, que tudo aquilo que eles ouviam, eles procuravam nas Escrituras para saber se era exatamente aquilo que estava nas Escrituras. Então, quando você se expõe ao ensino, você tem que ter esse cuidado, né? De que aquilo que você está recebendo é exatamente como está nas Escrituras. Para quê? Para que aquilo se torne, de fato, vida dentro de você. E aquele que é mestre, né? Que se esmere no conhecimento, né? Existe algo divino dentro de você, mas existe um dom aí para ser desenvolvido. Não é que ele não está pronto dentro de você, mas se até a salvação nós precisamos desenvolver, dentro do chamado, você também precisa desenvolver o seu chamado à luz da palavra, né? Em parceria com o Espírito, se desenvolva, né? Não ache que o fato de você ser chamado, que isso é suficiente para você ensinar ao corpo de Cristo. Não, você está dentro de um chamado que é tão importante, é o fundamento, né? Se esse fundamento não está bem estabelecido, a construção em cima está comprometida. Então, eu tenho muito zelo e muito cuidado com aquilo que eu vou ensinar, porque eu sei que em cima daquilo pessoas vão construir. E aquilo que elas vão construir está com base naquilo que foi ensinado para elas, né, de fundamento. Então, se esmere, vá se aperfeiçoando, vá se desenvolvendo dia após dia. A sua vida com Deus é uma forma de você se aperfeiçoar, a sua vida devocional, mas isso não é tudo, é o seu tempo de estudo também. Então, você precisa desenvolver uma vida com Deus e você precisa desenvolver-se também no ensino da palavra. Então, são duas coisas que vai requer constantemente tempo de você. Então, se esmere, né, naquilo que Deus te chamou para fazer. Em outras palavras, vá se aperfeiçoando cada dia mais naquilo que Deus te chamou para fazer, porque com base nisso, pessoas vão construir o chamado de Deus na vida delas. Com base nisso, elas vão se aperfeiçoar para fazer aquilo que Deus chamou elas para fazerem, e é com base nisso que a igreja também está se estabelecendo, né? Então, aprenda a receber do mestre e, como mestre, aprenda a se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para fazer. Uau, muito bom. Muito obrigado, Magliana, pela sua participação aqui conosco, né? Creio que todos que estão acompanhando foram ricamente abençoados por aquilo que você carrega, e principalmente aqueles que atuam nesse chamado, aqueles que já têm essas identificações, né, a respeito desse dom tão precioso para o corpo de Cristo e tão necessário para os nossos dias. Então, muito obrigado, e que você continue a avançar no plano e no propósito de Deus aí para a sua vida. Eu que agradeço, né, por essa honra de estar aqui com você agora à tarde e de compartilhar essas verdades, né, sobre o chamado, que é tão importante. É uma honra para mim, Fernando, sempre. Amém. O prazer é nosso. E muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam. Eu creio que você foi muito abençoado por tudo que foi transmitido aqui. Lembrando que a gente tem outros programas também que falam sobre a importância dos dons ministeriais. Então você pode aí entrar no nosso canal e ver todas as edições, tanto daquilo que estamos falando sobre os dons ministeriais, como também temos vários vídeos que trazem aspectos sobre a nossa doutrina, sobre a nossa visão. Então, quero agradecer pela sua participação e a gente se vê aí no próximo programa Farol Doutrinário. Até lá!